Capítulo 4. Entrei no Salão das Mulheres com o plano de Maxon na cabeça. A rainha ainda não havia chegado e todas as meninas iam, juntas, perto da janela. América, vem aqui, chamou Chris como se fosse urgente. Até Celeste se virou para mim, com um sorriso e um gesto para que me aproximasse. Desconfiei um pouco do que me esperava, mas me juntei ao grupo, mesmo assim. Meu Deus, exclamei. Pois é, suspirou Celeste. Lá estava metade dos guardas do palácio, sem camisa, correndo em volta do jardim. Espen tinha me contado que todos os guardas tomavam uma injeção para ficarem fortes, mas aparentemente eles também faziam um monte de exercícios para manter o corpo em forma. Apesar de sermos todos leais a Maxon, não dava para ignorar tantos garotos lindos. O loiro, Chris comentou. Bom, acho que é loiro. O cabelo está tão curto. Eu gosto, deixa aqui, cochichou Elise, quando outro soldado passou pela janela. Chris segurou o riso. Não acredito que estamos fazendo isso. Ali, aquele cara de olhos verdes, disse Celeste, apontando para Espen. Chris deixou escapar um suspiro. Dancei com ele no Halloween. Além de bonito, é divertido. Também dancei com ele. Gabou-se Celeste, o guarda mais lindo do palácio. Fácil. Tive que dar uma risadinha. Imaginei como ela se sentiria se soubesse que Espen tinha sido um 6 antes de se tornar guarda. Enquanto observava correr, pensei nas centenas de vezes em que fora envolvida por aqueles braços. A distância, cada vez maior entre nós dois, parecia inevitável, mas mesmo assim me perguntava se havia uma maneira de preservar uma parte do que vivemos. E se eu precisasse dele? E você, América? Chris perguntou. Espen era o único que me atraía e, depois de sofrer tanto por ele, parecia idiota escolher alguém. Achei melhor me esquivar da pergunta. Não sei, são todos bonitinhos. Bonitinhos? Repetiu Celeste. Você está de brincadeira. Estão entre os caras mais lindos que já vi. São só uns caras, sem camisa, repliquei. Então aproveite a vista, porque daqui a pouco só vai poder olhar para nós três aqui dentro. Celeste disse em tom grosseiro. Sei lá, Maxon fica tão bem sem camisa quanto qualquer um desses caras. O quê? Bravejou Chris. Só percebi o que tinha dito um segundo depois de as palavras escaparem da minha boca. As três olharam fixamente para mim. Quando exatamente você e Maxon ficaram sem camisa? Celeste quis saber. Eu não fiquei. Mas ele ficou? Chris perguntou. Foi por isso que você usou aquele vestido péssimo ontem à noite? Celeste estava em choque. Sua vadia. Como é? Gritei. Bom, o que você esperava? Ela emendou, cruzando os braços, a não ser que você queira nos contar o que aconteceu e provar que estamos erradas. O problema é que não havia como explicar o assunto. Despir Maxon não tinha sido exatamente um momento romântico, mas eu não podia contar que tinha cuidado de feridas nas costas dele, causadas justamente por seu pai. Maxon guardaria esse segredo a vida inteira. Se o traísse agora, seria o fim da nossa relação. Celeste estava seminua, com ele nos corredores. Acusei, com o dedo apontando para ela. O queixo dela caiu. Como você sabe? Quer dizer que todo mundo já ficou sem roupa com Maxon? Elise perguntou, horrorizada. Não ficamos sem roupa. Gritei. Chega, disse Chris, levantando os braços. Precisamos tirar isso a limpo. Quem fez o que com Maxon? Todos se calaram por alguns instantes. Ninguém queria ser a primeira a falar. Eu o beijei, revelou Elise 3 vezes e só. Eu nunca o beijei, confessou Chris, mas foi escolha minha. Ele me beijaria se eu deixasse. Sério? Nenhuma vez? Perguntou Celeste chocada. Nenhuma. Bom, eu o beijei várias vezes, falou Celeste, jogando o cabelo para trás, orgulhosa em vez de envergonhada. A melhor foi naquela noite no corredor, e com os olhos em mim, completou. Ficamos cochichando sobre como era emocionante saber que podíamos ser pegos no flagra. Lembrei das palavras do rei, quando insinuou que talvez outras garotas estivessem dispostas a ser mais atiradas do que eu. Mas eu sabia que essa era apenas mais de uma de suas armas, uma tentativa de me fazer sentir insignificante. Decidi ser honesta. O primeiro beijo de Maxon foi comigo, não com Olivia. Eu não queria que ninguém soubesse. E depois houve outros, momentos mais íntimos. Em um deles, Maxon ficou sem camisa. Ficou sem camisa. Assim, num passe de mágica, ela saiu. Pressionou Celeste. Ele tirou, admiti. Ainda não satisfeita, Celeste continuou a forçar a barra. Ele tirou ou você tirou? Acho que os dois. Depois de alguns instantes tensos, Chris retomou a palavra. Muito bem, agora sabemos a posição de cada uma. E qual é? Elise perguntou. Ninguém respondeu.
Só queria dizer, comecei, que todos esses momentos foram muito importantes para mim e que realmente me importo com Maxon. Você vai dizer que a gente não se importa? Você virou Celeste. Sei que você não se importa. Como ousa? Celeste, todo mundo sabe que você quer alguém com poder. Até apostaria que você gosta um pouco dele, mas não é apaixonada. Você quer a coroa. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. Estou passando aqui para te avisar que dia 2 de julho de 2022 eu estarei na Bienal de São Paulo lançando o meu terceiro livro físico, Meu Crush é um Zé Droguinha. Clique no link na descrição para saber mais. Sem negar, ela se voltou para Elise. E essa aqui nunca viu qualquer traço de emoção em você. Sou reservada. Você devia tentar de vez em quando. Elise rebateu no ato. Aquela faísca de raiva me fez gostar dela um pouco mais. Na minha família, todos os casamentos são arranjados. Eu sabia que comigo também seria assim. Posso não estar completamente apaixonada, mas respeito Maxon. O amor pode vir depois. Chris falou em tom amigável. Isso parece meio triste, Elise. Não é. Há coisas maiores do que o amor. Todos encaramos Elise, digerindo suas palavras. Eu tinha lutado pela minha família em nome do amor, e também em nome do amor. Tinha feito o mesmo por Espen. E agora, apesar de a simples ideia me assustar, estava certa de que todas as minhas ações em relação a Maxon, mesmo as mais bobas, também eram motivadas por esse sentimento. E se houvesse algo mais importante? Bom, eu admito. Amo Maxon, Chris desabafou. Amo e quero que se case comigo. De volta à discussão. Minha vontade era de derreter pelo carpete o que eu tinha começado. Muito bem, América. Desembuche, exigiu Celeste. Gelei e comecei a respirar com dificuldade. Demorei um pouco para encontrar as palavras certas. Maxon sabe o que eu sinto, e é isso que importa. Ela fez uma cara de decepção, mas não me impressionou mais. Sem dúvida, estava com medo de que fizesse o mesmo com ela. Permanecemos lá, nos entreolhando. A seleção já durava meses, e agora, finalmente, podíamos enxergar os verdadeiros objetivos de cada uma na competição. Agora, todos sabíamos qual era a relação das concorrentes com Maxon, pelo menos em parte, e era possível compará-las. A rainha chegou momentos depois e nos desejou bom dia. Depois de cumprimentá-la com uma reverência, nos afastamos para os cantos do salão, para dentro de nós mesmos. Talvez tudo se resumisse a isso mesmo. Havia um príncipe e 4 garotas. 3 das quais voltariam para casa com pouco mais que uma história interessante sobre como passaram o outono. Capítulo 5. Eu dava voltas pela biblioteca no primeiro andar, retorcendo as mãos e tentando organizar as palavras que ia dizer. Sabia que precisava explicar o que tinha acabado de acontecer antes que ele ouvisse da boca das outras meninas, mas isso não queria dizer que estava ansiosa pela conversa. Toque, toque, ele disse enquanto entrava. Logo notou a preocupação em meu rosto. O que houve? Não fique bravo. Avisei enquanto ele se aproximava. Maxon desacelerou o passo. Sua expressão apreensiva agora era de cautela. Tentarei. As garotas sabem que vi você sem camisa. Ao ver a pergunta se formar em sua boca, emendei. Não contei nada sobre suas costas. Jurei. Até quis, porque agora elas simplesmente acham que passamos a noite no maior amasso. Maxon sorriu. Mas foi assim no final das contas. Sem gracinhas, Maxon. Elas me odeiam agora. Ele me abraçou, sem perder o brilho nos olhos. Se serve de consolo. Não estou bravo. Não me importo, desde que você guarde meu segredo. Só estou um pouco chocado que você tenha contado a elas. Aliás, como esse assunto surgiu? Deitei a cabeça em seu peito. Acho que não posso contar. Pensei que estivéssemos trabalhando nossa confiança. Ele disse, correndo o polegar pelas minhas costas. E estamos. Peço que confie em mim quando digo que as coisas só vão piorar se eu contar o resto. Talvez eu estivesse enganada, mas algo dizia que revelar a Maxon o episódio dos guardas suados e sem camisa traria algum tipo de problema para todas nós. Certo, ele disse enfim. Então as garotas sabem que você me viu parcialmente despido. Algo mais? Elas sabem, comecei, depois de um pouco de hesitação, que seu primeiro beijo foi comigo. E eu sei tudo o que você fez ou deixou de fazer com elas. Maxon deu um pulo para trás. O quê? Depois que deixei escapar a história de você sem camisa, começou uma sessão de acusações e resolvemos falar a verdade. Sei que você já beijou Celeste várias vezes e que já teria beijado Chris há tempo se ela tivesse deixado. Tudo veio à tona. Ele levou a mão ao rosto e deu alguns passos enquanto processava as informações. Então não tenho mais nenhuma privacidade? Nenhuma. Por que vocês 4 resolveram comparar os placares? Sua frustração era evidente. Para alguém tão preocupado com honestidade, você deveria agradecer. Maxon
parou e me encarou. Como é? Tudo está às claras agora. Todas nós temos uma boa ideia da situação de cada uma. Eu, por exemplo, estou grata. Maxon contorceu o rosto. Grata? Se você tivesse me contado antes que Celeste e eu tínhamos quase a mesma intimidade física com você, eu não teria tentado nada na noite passada. Você tem ideia da humilhação que passei? Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolier. Estou passando aqui para te avisar que dia 2 de julho de 2022 eu estarei na Bienal de São Paulo lançando o meu terceiro livro físico, Meu Crush é um Zé Droguinha. Clique no link na descrição para saber mais. O príncipe deu uma risada irônica e voltou a andar. Por favor, América, você já disse e fez tantas coisas estúpidas que para mim seria uma surpresa descobrir que você ainda é capaz de sentir vergonha. Talvez por ter recebido uma educação menos sofisticada, demorei um pouco para sentir todo o impacto daquelas palavras. Maxon sempre gostara de mim, ao menos era o que dizia, e sentia isso apesar da opinião dos outros. Seria também apesar de sua própria opinião? Vou me retirar, eu disse, com a voz calma, incapaz de encará-lo nos olhos. Me desculpe por contar a história da camisa. Segui em direção à porta, me sentindo tão pequena que me perguntava se ele teria notado o movimento. Vamos, América. Não quis dar a entender que... Não, tudo bem, balbuciei. Vou prestar mais atenção nas minhas palavras. Subi as escadas. Não sabia ao certo se queria ou não que Maxon me seguisse. Ele ficou. Quando cheguei ao quarto, encontrei Anne, Mary e Lucy, que trocavam os lençóis e espanavam as prateleiras. Olá, senhorita, cumprimentou Anne. Deseja um chá? Não, só quero sentar na sacada um pouquinho. Se alguém me procurar, diga que estou descansando. Anne franziu a testa, mas concordou. Claro. Passei um tempo tomando ar fresco. Depois dei uma lida no texto que Sylvia tinha preparado para nós. Tirei um cochilo e toquei um pouco de violino. Desde que eu conseguisse ficar longe das outras meninas e de Maxon, não me importava de fazer absolutamente qualquer coisa. Corri fora. Tínhamos permissão para fazer as refeições no quarto. Foi o que fiz. Quando estava na metade do meu frango ao molho de pimenta e limão, ouvi baterem a porta. Talvez estivesse paranoica, mas tinha certeza de que era Maxon. Não tinha condições de vê-lo. Naquele momento, agarrei Mary e Anne e fui ao banheiro. Lucy, sussurrei. Diga a ele que estou no banho. Ele? Banho? Sim, não o deixe entrar. Foi minha instrução. Fechei a porta e grudei o ouvido nela. O que significa isso? Anne perguntou. Conseguem ouvir alguma coisa? Perguntei. As duas também encostaram o ouvido na porta, à espera de algum som inteligível. Eu só escutava a voz abafada de Lucy, mas quando me aproximei do vão da porta, pude ouvir claramente a seguinte conversa. Ela está no banho, Alteza. Lucy respondeu com tranquilidade. Era mesmo Maxon. Ah, tinha esperança de que ela ainda estivesse comendo. Pensei que talvez pudéssemos jantar juntos. A senhorita decidiu tomar um banho antes de comer. A voz de Lucy vacilava um pouco, se sentindo mal com a mentira. Vamos, Lucy, aguente firme, pensei. Entendi. Bom, você poderia pedir para a América me chamar quando terminar? Gostaria de falar com ela. Talvez o banho seja demorado, Alteza. Maxon se calou por um momento. Ah, tudo bem. Então você pode, por favor, dizer a ela que estive aqui e que ela pode me chamar se quiser conversar. Diga também para não se preocupar com a hora. Eu virei. Sim, senhor. Houve um longo silêncio. Comecei a achar que ele já tinha saído. Bem, obrigado, Maxon disse afinal. Boa noite. Boa noite, Alteza. Fiquei escondida por mais alguns instantes para ter certeza de que ele tinha ido embora. Quando saí, Lucy ainda estava ao lado da porta. Percebi a expressão de interrogação nos olhos das criadas. Só quero ficar sozinha esta noite. Expliquei vagamente. Aliás, acho que já estou pronta para dormir. Por favor, levem a bandeja com o jantar. Vou me preparar para deitar. A senhorita quer que uma de nós fique? Perguntou Mary. Caso deseje chamar o príncipe, dava para perceber a esperança nos olhos delas, mas tive que desapontá-las. Não, só preciso descansar. Vejo Maxon pela manhã. Era estranha a sensação de me deitar, sabendo que existia uma pendência entre mim e Maxon, mas não sabia o que dizer a ele naquele momento. Não fazia sentido. Já tínhamos passado por tantos altos e baixos, por tantas tentativas de transformar o que havia entre nós em uma relação de verdade. Estava claro, porém, que se isso fosse acontecer, ainda teríamos um longo caminho pela frente. Fui acordada bruscamente antes do amanhecer. A luz do corredor invadiu meu quarto, e enquanto eu ainda esfregava os olhos, um guarda entrou. Senhorita América, acorde, por favor, disse ele. O que houve? Perguntei com bocejo.
Uma emergência. A senhorita precisa descer até o primeiro andar. Senti meu coração parar na hora. Minha família tinha morrido. Eu sabia. Guardas haviam sido enviados. Tínhamos avisado nossos familiares que isso era possível, mas havia rebelde demais. O mesmo acontecera com Natalie. Ela deixara a seleção depois que os rebeldes mataram sua irmã mais nova. Nossas famílias não estavam seguras. Joguei os cobertores no chão e vesti o roupão e pantufas. Atravessei o corredor e a escadaria o mais rápido que pude. Quase caí 2 vezes nos degraus. Quando cheguei ao primeiro andar, encontrei Maxon conversando seriamente com um guarda. Corri até ele, sem nem me lembrar do que tinha acontecido nos dias anteriores. Como eles estão? Perguntei, tentando segurar o choro. Foi muito grave? O quê? Ele perguntou, com um abraço inesperado. Meus pais, meus irmãos, como eles estão? Maxon me segurou pelos braços e me olhou bem sério. Eles estão bem, América. Desculpe, eu devia ter imaginado que essa seria a primeira coisa a vir à sua cabeça. Quase chorei de alívio. Maxon parecia um pouco confuso, mas continuou. Os rebeldes estão no palácio. O quê? Exclamei. E por que não vamos nos esconder? Não estão aqui para atacar. Então, por que estão aqui? O príncipe soltou um suspiro. São apenas 2 rebeldes nortistas. Não vieram armados e querem falar especificamente comigo e com você. Por que eu? Não sei ao certo. Vou falar com eles agora e pensei em chamar você para participar da conversa também. Olhei para minha roupa e passei a mão no cabelo. Estou de camisola. Maxon sorriu. Eu sei, mas vai ser bem informal. Não tem problema. Você quer que eu fale com eles? A escolha é sua. Mas estou curioso para saber por que esses rebeldes pediram para falar com você em especial. E não sei se vão contar o motivo se você estiver ausente. Baixei a cabeça e comecei a ponderar a situação. Não tinha certeza de que queria conversar com os rebeldes. Com ou sem armas, eles eram muito mais letais do que eu jamais seria, mas se Maxon achava que eu podia, talvez devesse tentar. Tudo bem, eu disse, endireitando o corpo. Tudo bem. Você não vai se machucar, América, prometo. Ele ainda segurava minha mão e apertou de leve meus dedos. Vá na frente, Maxon disse ao guarda. Mantenha o coldre aberto por precaução. Claro, Alteza, respondeu o guarda e depois nos guiou pelo corredor até o grande salão, onde 2 pessoas estavam de pé, cercadas por mais guardas. Em segundos, encontrei Espen na multidão. Você poderia dispensar seus cães de guarda? Pediu um dos rebeldes. Ele era alto, magro e loiro. Suas botas estavam cobertas de lama e sua roupa parecia de um 7. Calças grosseiras, mais ou menos justas, uma camisa remendada e uma jaqueta de couro surrada. Uma bússola enferrujada pendia de seu pescoço por uma longa corrente e movia-se quando ele mexia o pescoço. Tinha uma aparência bruta, sem ser assustador, e isso não era bem o que eu esperava. Muito mais inesperado era ele estar acompanhado por uma moça. Ela também calçava botas. No entanto, como se quisesse parecer preparada e estilosa ao mesmo tempo, vestia uma legging e uma saia feita do mesmo tecido que a calça do rapaz. Suas mãos repousavam confiantes nos quadris, apesar de todos os guardas que a cercavam. Mesmo que eu não tivesse reconhecido seu rosto, teria lembrado de sua jaqueta. Era jeans, acinturada e com flores bordadas. Para confirmar que eu sabia quem ela era, a moça fez uma pequena reverência. Deixei escapar algo entre um riso e um arquejo. O que foi? Maxon perguntou. Depois, cochichei. Ele estava confuso, mas calmo, e apertou novamente minha mão. Então, voltamos nossa atenção aos convidados. Viemos conversar em paz, anunciou o homem. Estamos desarmados e fomos revistados por seus guardas. Sei que talvez seja inadequado pedir privacidade, mas gostaríamos de discutir assuntos que ninguém mais deve ouvir. E América? Perguntou Maxon. Queremos falar com ela também. Com que finalidade? Mais uma vez, o jovem respondeu, quase com desdém. Precisamos conversar a sós, longe desses caras. E com um sorriso cínico, estendeu o braço na direção dos soldados. Se você acha que pode machucá-la... Sei que vocês não acreditam em nós, e por um bom motivo, só que não temos por que machucar vocês. Queremos apenas conversar. Maxon refletiu por um instante. Você, ordenou um dos guardas, traga uma mesa e 4 cadeiras para cá. Depois, afastem-se para dar espaço aos nossos visitantes. Os soldados obedeceram e permanecemos calados por alguns poucos e desconfortáveis minutos, quando finalmente trouxeram uma mesa de uma pilha no canto e puseram um par de cadeiras de cada lado. Maxon indicou os 2 rebeldes que se sentassem conosco. À medida que caminhávamos, os guardas se afastavam e, em silêncio, formavam um círculo ao redor do salão. Com os olhos fixos dos rebeldes, pareciam prontos para atirar sem pensar 2 vezes. Ainda em pé, junto à mesa, o rebelde estendeu a mão. Não acha que é hora de fazer as apresentações? Maxon olhou para ele com cuidado, mas depois cedeu. Maxon Shreve, seu soberano. O jovem conteve o riso. É uma honra, senhor. E você? Quem é?
Augustilia, a seu serviço. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartulhei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é um Zé Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!